queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a cidadania e o respeito às diferenças sociais, culturais e aos direitos humanos. Okay? Primeira coisa, o que é diversidade cultural? São os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas. Então, nós temos vários dados aí. A primeira coisa são os aspectos que vão representar cada cultura. E aí nós devemos pensar que existem múltiplas culturas. Existem pessoas que vivem de forma diferente de nós. Existem pessoas de origens diferentes de nós, de origens culturais diferentes de nós, e à medida que nós vamos tendo contato com o mundo por meio da globalização, por meio das redes sociais, por meio da internet, nós vamos percebendo o quanto o mundo ele é plural. Né? Você tem diferenças culinárias, religião, cultura, costumes, formas de falar, formas de organização familiar e política. Então, há uma diversidade. Então, o contexto é esse. A globalização, ou seja, essa ideia de que nós temos de que o mundo ele hoje é todo interligado, ele acelera esse processo de conhecermos diferentes culturas. Então, existem aí diferentes culturas que estão em contato por meio da globalização, por meio da internet, por meio das redes sociais. Dentro do Brasil aí, você tem uma grande diversidade cultural e se nós trazermos aí, por exemplo, somente Minas Gerais é riquíssimo culturalmente e muito diverso. Então, o contato que nós podemos ter, por exemplo, com o norte de Minas, nós percebemos que é completamente diferente. Assim, existem muitos aspectos diferentes do nosso. Se nós formos para o sul de Minas, a mesma coisa. Nós vamos ver grandes diferenças. Então, nós vivemos num mundo de pluralidade cultural, de diferentes festas, diferente culinária, diferente religião, diferentes costumes. Ok? E qual que deve ser a nossa postura perante a diversidade e a pluralidade? Justamente a postura de respeito, de cidadão. O que é cidadania? Então, todas as pessoas participam, todas as pessoas são protegidas pela lei, todas as pessoas têm direitos, deveres e suas obrigações. Então, é nosso direito ser respeitado na nossa individualidade, na nossa cultura, mas também é nosso dever respeitar o outro. Então, esse contato com o outro ele deve ser um contato de respeito que favoreça a convivência das diversas culturas. Isso sempre acontece? Não. Nós temos várias manifestações de desrespeito à pluralidade e também aos direitos humanos. Por exemplo, a questão do racismo. Muitas vezes nós vemos várias manifestações de racismo. O racismo nós vemos manifestados em tantas vezes aí injúrias raciais, do crime do racismo também, pessoas que são desrespeitadas simplesmente pela cor da sua pele. E nós sabemos, por exemplo, que a cultura africana ela também está muito presente no nosso dia a dia. A culinária, muitas palavras que nós vamos até trabalhar aí durante o ano do nosso vocabulário, elas são heranças aí dos negros, dos africanos,
que vieram aí escravizados da África. Então, o racismo é uma dessas formas de desrespeito à cidadania e aos direitos humanos, né? Então, nós temos o direito humano de sermos respeitados na nossa individualidade, no nosso grupo, na nossa identidade. Então, o racismo seria uma forma de desrespeitar, e ele é considerado, inclusive, crime no Brasil, crime inafiançável, inclusive. Então, existem várias manifestações do racismo no Brasil, várias manifestações de pessoas aí na internet, que causam, inclusive, revolta, né? A gente olha assim, como que uma pessoa pode desrespeitar tanto a outra, né? Então, isso será necessário você relembrar, porque na hora da atividade nós vamos relembrar dessas questões também. Então, vamos passar para as atividades. A primeira, elabore um texto, uma poesia ou mesmo um desenho que expresse a cultura do lugar onde você vive. Eu gostaria que vocês ficassem na parte mais textual mesmo, porque vocês não vão conseguir enviar o desenho no formulário. Então, façam o texto, a poesia, ou né, uma frase, algo que represente a cultura de onde você mora. Que represente, né, alguma festa, que represente algum ditado popular, que represente a culinária, né, que nós vivemos aqui, coisas muito específicas de Pará de Minas. Então, alguma coisa que represente o seu mundo. A segunda, você vai representar, na verdade, você vai apresentar um fato que seja de seu conhecimento, que indique a ocorrência de preconceito e discriminação contra a população negra ou indígena. Talvez se você já presenciou, talvez você não presenciou, mas você é uma pessoa que acompanha o noticiário, você lembra de algum caso que apareceu no jornal, coloque isso, coloque nesse momento. Eu tenho certeza que todos vocês vão encontrar, ok? A terceira trata da valorização da cultura indígena e da cultura negra. Então, quais são as contribuições da cultura indígena e da cultura negra para a nossa identidade cultural? Quais são, por exemplo, eu citei aí alguns fatores dentro da explicação. Então, está bastante tranquilo para você trazer, para você realizar as atividades, mas se você tiver dúvidas, não deixe de entrar em contato comigo, de perguntar, eu estarei à disposição para vocês, tá bom? Bons estudos e Deus abençoe.